o que você pensa assim sobre o foco do Cruzeiro? Como é que tem que ser distribuído? A Copa do Brasil coloca os reservas e foca o que der no Brasileirão e na Libertadores. O que você pensa sobre isso? E eu quero também saber o que o chat pensa sobre isso. O que o nosso Mateuzinho, que é o mais ativo aqui no momento no chat. Mas, pô, tem 5 pessoas assistindo a gente aqui, cara. Apareça aí também. Dê um descanso pro Matheus. Cara, essa questão é interessante porque o Arthur Jorge, na coletiva, ele falou que ele não vai priorizar nenhum campeonato, né? Vai dar colocar força máxima, tentar colocar força máxima em todos. Só que eu acho muito difícil porque, hora ou outra, vai ter que poupar alguém por sequência de jogos, vai ter que poupar alguém ali por cansaço. E, cara, assim, enquanto o Cruzeiro estiver nessa situação do Brasileirão, eu daria, assim, foco total pro Brasileirão, assim. Eu acho que não dá pra brincar com o Brasileirão é muito cruel. Se ele entrar no segundo turno com uma pontuação ruim, perto da zona, normalmente os times ali de baixo do segundo turno sempre pontuam mais. Os times da zona ali ganham jogos ali inesperados, fazem a pontuação melhor. Então, assim, esse negócio brasileirão, poupa um jogo para jogar contra a Católica no Chile. Cara, assim, eu não pouparia 100% na Libertadores, igual, por exemplo, eu vi a discussão entre o Valu e o Samuel Venâncio na Sambuca TV esses dias sobre isso, e o Valu defendia que se tivesse um time, assim, muito cansado, que ele colocaria os reservas na Libertadores. Eu acho que eu não chegaria nesse ponto, assim, de radicalizar tudo isso, assim, mas se for para escolher, cara, o Brasileirão tem que ser o foco principal. Não dá para brincar com o Brasileirão, assim. Enquanto tiver essa situação incômoda aí, até não sair da zona, até afastar ali, o foco tem que ser totalmente Brasileirão, na minha opinião. Não, mas eu também concordo bastante. Só pegar a opinião aqui do Mateuzinho. Eu pouparia o time titular na primeira rodada da Liberta só para focar no brasileiro por agora. Depois eu revezando o foco. Cara, pior que eu penso que Brasileirão e Libertadores o Cruzeiro tem que focar. Tem que focar. Por ser a Libertadores, eu até falei isso ontem na live de ontem com o Pedrinho do blog da Raposa. Falei para ele, velho, uma coisa é você poupar numa competição continental, sendo essa competição sul-americana. Uma coisa é você poupar numa competição como essa. Se o Cruzeiro não ganha a Sul-Americana, se não disputar, não é como se fosse o fim do mundo, porque não é a competição mais importante que existe. É uma competição continental, né? Times sul-americanos, enfim. Mas não é uma competição assim que você vai ficar em depressão se não ganhar. Eu fiquei em depressão depois que a gente perdeu pro Racing, mas né, tipo, não é como se você fosse, nossa, é o fim do mundo, é o fim da instituição Cruzeiro Esporte Clube. Eu fiquei muito pior perdendo a Libertadores do que perdendo a Sul-Americana. Então, cara, para mim o foco tem que ser no Brasileirão e Libertadores. Quer poupar? Poupa na Copa do Brasil. Poupa, né, tipo, que é que só tem, né, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Então, poupa na Copa do Brasil, cara. Mas Contra o isso Goiás, né? é, e assim, mas isso revela uma falha gravíssima que a diretoria teve, que foi uma discussão, né, ontem, inclusive, que a gente teve aqui na live, sobre a montagem do elenco. Porque no começo do ano, a gente via coisas como, não, o foco vai ser em contratações pontuais para deixar o time ainda melhor. Tipo, né, a gente entendia como não. Então vão trazer uma reserva para o Matheus Pereira, vão trazer uma reserva para o Caio Jorge, vão trazer uma reserva Pra zaga, né? para a zaga também, né? E quem que chegou? Quem que chegou que você fala, não, pô, o Caio Jorge tem uma reserva de peso. Fabrício Bruno e Vidal tem um reserva ali que, cara, não, agora a gente pode ficar despreocupado. O Matheus Pereira, se ele não jogar, tudo bem, a gente tem fulano. Cara, não tem isso. Não tem. Eu sei que o Neymar fez bons jogos aí, né? Desde que ele começou a jogar de fato, mas é muito cedo para você poder falar que, pô, se o Caio Jorge não jogar, vamos ficar tranquilo que tem o Neymar. É muito cedo. Enfim, acho que ele nem chegou também. Eu nem vejo, aliás, ele chegando para ser o reserva assim, tipo, imediato. Acho que ele é um jogador pro futuro.
E ele tem um grande futuro, mas e o agora, né? A gente precisa de alguém para agora. E se o agora for o Chico da Costa, me desculpe, mas tipo, não tem como a gente confiar que o Chico da Costa vai entrar e fazer jogos melhores que o Caio Jorge, ou no mesmo nível. Tanto que ele não fez até hoje. Então, é difícil, né? Você que ter tanta competição para disputar e você não ter time. Ou ter só o time titular. E esse foi o erro da diretoria, que foi discursar que não, faremos contratações pontuais. Mas não chegou ninguém, cara, que você olha. Além do Gerson, aliás, né? O Gerson, pô, ok, contratação de peso. Mas você tem aquele papo de que, pô, a diretoria se emocionou com o Gerson, gastou todo o dinheiro que tinha nele e não chegou mais ninguém. Então, é difícil você ter que disputar tantas competições importantes e simplesmente não ter time, porque aí fica nessa situação. Vamos focar onde? E ainda com a situação de estar na zona de rebaixamento do Brasileirão, fica ainda mais difícil, porque você tem que pensar, não, o nosso foco tem que ser só em uma competição, porque se a gente não começar a vencer, se a gente não ver a chavinha, a gente vai ser rebaixado de novo. Então, é uma situação assim que acho que o Cruzeiro se colocou nessa situação, sabe? A diretoria do Cruzeiro se colocou nessa situação. Não honrando o discurso que fez de contratações e mantendo o Tite mais do que deveria. E por um campeonato mineiro. Cara, se o Cruzeiro ficar 50 anos sem ganhar um mineiro, eu vou dormir tranquilo. Dormir tranquilo. Tipo, eu não vou pensar, poxa, a gente não ganhou um mineiro desde 2000 e tralalá, que vergonha. Não, cara. Se a gente não tiver que deixar de ganhar mineiro para ficar ganhando Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, nossa, eu faço esse acordo na hora, velho. Mas, né, a gente tá nessa situação aí de que o Cruzeiro se colocou. Como eu falei, se colocou. Infelizmente. Quer complementar com alguma coisa, o Davi, antes que eu só falar aqui do Chico da Costa tem um plano. Acho que nem ele sabe qual que é o plano que ele tem, mas talvez ele tenha. Não, concordo demais com o que você falou aí, essa questão da direção, eu bato essa tecla na página toda hora também, porque foi uma sucessão de erros muito grande, muito grande. Assim, a negligência deles de achar que esse elenco aí servia para 3 competições, cara, é inacreditável, inacreditável. Até porque no começo das especulações, o Pedrinho falou, não, a gente vai trazer jogadores no plural, jogadores de peso, jogadores, etc, ali, para reforçar o elenco. Saiu não da boca de jornalista, de comunicador, mas do Cruzeiro, isso aí. Eles falaram isso. O Pedro Júnior, na época da negociação pelo Gerson, pô, falou que ia atrás de zagueiro, que ia atrás de um volante, etc. Enfim. Então, assim, essa questão de só irem atrás do Gerson, cara, foi um erro muito grande, muito grande. Assim, nada contra o Gerson, é um jogador muito bom, tenho certeza que vai melhorar muito aí no Cruzeiro, mas, cara, assim, você olha o elenco do Cruzeiro hoje, o banco de reservas, não tem um zagueiro reserva confiável, não tem um volante reserva ali, o primeiro volante reserva não tem um confiável, não tem titular, não tem 2 pontas confiáveis. Aliás, nenhum, porque o Arroio também oscila bastante e não dá para contar assim 100%. Então, assim, não trouxeram nenhum ponta importante assim para. Acho que acreditaram muito no Sinisterra, mas, cara, o Sinisterra, infelizmente, não dá também para confiar, porque é um caso, assim, que se o DM e o Cruzeiro não conseguir recuperar, cara, assim, esquece. Assim, realmente é muito sério. Então, teve essa questão do elenco muito mal montado. Pô, na janela do meio do ano, a gente vai ter que contratar uns 5 jogadores, assim, brincando, brincando. Nossa zaga reserva hoje tem o João Marcelo. Só tem o João Marcelo e o João tá voltando, né, de lesão. E mesmo assim, os dois são zagueiros que a gente entra assim, e quando entra, não sente a confiança, igual o Fabrício e o Vidalba. Cara, o Cruzeiro ia pagar 7 milhões de euros pelo Vitão. Assim. Aonde foi parar esse dinheiro? Sabe? Na mesma época que estava negociando com o Gerson. Fechou com o Gerson,
Aí o Vitão foi pro Flamengo e esse dinheiro sumiu, assim, eles não gastaram em mais ninguém. Então é uma coisa muito estranha, é um planejamento muito mal feito mesmo. E aí o que você falou, o Cruzeiro se colocou numa situação. Ninguém colocou o Cruzeiro. O Cruzeiro se colocou nessa situação porque foi negligente, não contratou bem, manteve o Tite até não dar mais. O Tite era para ter caído muito antes do que caiu, muito antes. Ali contra o Coritiba, Mirassol, teve um monte de jogo para demitir o Tite. Mas aí essa questão do Mineiro também é uma coisa bizarra, também, que eu não consigo entender de jeito nenhum, velho. Você estragar o Brasileirão inteiro por causa de um Mineiro é uma loucura bizarra. É bizarro. Não dá pra entender.